Essa é a segunda parte do meu testemunho, como Deus me levantou na igreja IPDA, Deus e Amor. Então, irmãos, ali com aquela sandália, né, aquele chinelo havaiana, cheguei na igreja com um grampo embaixo, porque tinha quebrado aquele grampo, embaixo que a irmã colocou para mim, que vinha da Assembleia, tirou do cabelo dela, aqueles grampinhos, tá? E colocou, fui pro culto ali, me alegrei, e com aquela calça, né, de veludo, para você entender, eu estou dando a continuidade da parte 1 para a parte 2. E ele então, irmão, quando eu estava adorando a Deus sem Bíblia, ninguém me deu uma Bíblia, tá? Eu vim do Espiritismo, minha mãe era do Espiritismo. E ele então estava caminhando, era um jovem de 18 anos de idade. Imagina um jovem dentro da igreja com 18 anos de idade. O que eu me lembro, que não tinha nada disso aqui, ó. Ó, não precisa de holofote, pintar a igreja de preto, fazer teatro, né? Fazer coisas que não precisam. Porque quando eu entrei para a igreja, irmão, eu entrei para adorar a Deus dentro do meu coração. Eu não entrei para adorar o pastor, eu não entrei para adorar o altar, eu não entrei para adorar as paredes, eu não entrei para adorar as cadeiras da igreja, e muito menos adorar o homem. Eu entrei para adorar a Deus. Eu queria Deus, como até hoje eu estou com Deus. Há 33 anos já vai fazer, eu estou na presença do Senhor. Eu já vi muita gente sair da igreja. Eu me lembro que quando eu estava caminhando na Deus e Amor, eu vi muitas pessoas saírem. Eu não entendia muito sobre doutrina, mas eu só entendi que eu tinha que usar aquela calça, porque eles exigiam que quem fosse descer as águas tinha que ter aquela calça, tinha que ter aquela calça. E eu, com aquela calça ali, irmãos, eu pegava ela, tá? Ainda não vou mentir, eu deixei uma bermuda, por quê? Porque eu tinha que lavar aquela calça e esperar secar para a noite estar na igreja. Então eu botava uma bermuda até o joelho dentro de casa, porque nem sequer a gente podia, a doutrina era tão rígida na Deus Amor, que nem sequer a gente podia ir na rua de bermuda, porque senão era disciplinado, estava sendo rebelde, tá? Indiferente disso aqui que eu vou mostrar de novo, ó, que a família Miranda faz. Vocês estão vendo aqui? Olha aí, ó. Isso aí isso aí é chamado de quê? Fariseísmo, tá? Se eles estão mostrando que estão de bermuda aqui, eles já faziam isso há muito tempo, desde a fundação da igreja. Eles já apontavam. A gente que não sabia, não tinha mídia, não tinha YouTube, não tinha contato assim para alguém falar, a não ser fotos, né? Inclusive, o que aconteceu? Eu esperava aquela calça secar, minha mãe ficava observando. Minha mãe era extremamente espírita, minha mãe era do candomblé, a minha mãe mexia, né, dava consultas, era uma mãe de santo praticamente. E ali então, irmãos, eu queria Jesus, só que a minha mãe tinha condições de me ajudar, correto? Só que ela queria que eu saísse da igreja, os orixás dela queriam que eu saísse. Minha mãe não queria que eu saísse, mas os orixás delas falavam para mim: sai daí, você é meu, que não sei o que. E eu ali não, minha mãe incorporada falava: você é meu, você tem que fazer a minha vontade, e não desse homem de branco. Eles chamavam Jesus de homem de branco. Minha mãe, quantas vezes minha mãe manifestada dentro de casa, vinha falar comigo, né? Porque quando a gente ia visitar, antes de eu entrar para a igreja, ia visitar outras amigas da minha mãe, que era tudo bruxa, a maioria, os orixás delas vinham falar comigo. Falava que eu ia ser um grandão, falava que eu ia ter terreiro, falava que eu ia ser um influente nessa área, que eles tinham muita coisa para me dar, que eu ia ficar rico, que eu ia ser influente, né, em muita coisa, ia ter muita coisa, tudo que eu quisesse eu ia ter. Só que aquilo, irmãos, dentro de mim não fazia nenhum efeito. Aparentemente para eles, eu estava concordando, mas tinha algo dentro de mim. Porque eu ganhei muito folheto quando era jovem, então eu guardava aqueles folhetos, quando eu enchia uma caixa de sapato, porque quando a minha mãe me dava um presente para mim, eu guardava o sapato, né, eu guardava aquele sapato, aquela caixa, que eu achava bonito aquelas caixas. E às vezes eu botava o próprio sapato novinho dentro da caixa. Usava, limpava. Mas aí eu falei: poxa, eu não posso jogar esses folhetos fora. Poxa, essas palavras estão falando comigo. Eu não sei quem é esse Deus aqui. Eu nunca vi ele. Eu não tenho um contato com ele. Entendeu? E ele então foi juntando uma caixa, foi juntando duas caixas. E ele então, irmãos, eu fui... meu coração foi ficando com óleo de manteiga. E teve um dia que eu sentei assim no beiralzinho da casa da minha mãe, onde eu morava, na época era um jovem, né? Eu sou o filho caçula, e ali então eu estava olhando para o céu e falei: Deus, tu existe?
quem és tu? Eu não te conheço, eu conheço as imagens que eu adoro, lá na tenda espírita, mas eu queria te conhecer, dá um sinal, quem és tu? E eu vi de repente, quando no céu deu um clarão e abriu aquela luz bem forte, como se fosse uma estrela cadente descendo assim, mas ela parou. E eu falei, isso não é estrela cadente, porque a estrela cadente ela passa. E ficou ali parado, ficou parado assim, parou como se estivesse me olhando, uma coisa linda. E ficou um tempão, eu achei que era um avião, mas não era um avião. E ali então, aquela estrela ficou um tempão ali olhando para mim, olhando para ela, uma coisa linda, linda. Aí Deus já dando um sinal para mim que Ele tinha algo na minha vida, como tem na sua também, jovem, como tem na sua irmã, como tem na sua família. Acredite, Deus vai mudar a história. E ali então, irmãos, nesse mesmo dia eu dobrei o joelho e falei, Deus, eu quero ver o Senhor. Eu sei que eu não conheço o Senhor. Então fui dormir, fiz aquela oração, estava angustiado, né? E ali então, Deus não apareceu para mim. Quem veio falar comigo foi o próprio Satanás. Tirou meu espírito, minha alma, me levou dentro de um túnel preto. Irmão, acredite, Satanás ele existe, viu? Eu estou te falando, isso aqui não é fantasia, não foi sonho. Eu estava dormindo, mas ele veio até a beira da minha cama, pegou a minha alma, tirou de dentro de mim. Eu fiquei tremendo lá na cama, tá? Minha mãe estava acordada, mas não viu, porque minha mãe dormia muito tarde, né? Isso era por volta, eu deduzo, de umas quase 3 horas da madrugada. Ele então, eu fui dentro de um túnel. Engraçado que quando ele apareceu para mim, ele parecia um unicórnio, ele tinha um chifre no meio da cabeça, com sinal de poderio. E ele é um homem forte, assim, com os olhos de fogo, um garfo na mão, um garfo que não se compara com os ferros dessa terra, tá? E ele falou assim, um lugar fedorento, era um túnel, que saía fogo pelas paredes. Ele falava assim, você é meu, você não vai pro lado do homem de branco não. Quem que você quer com esse homem de branco? Não vai não. Você é meu. E eu já estava sem força, estava quase desfalecido, porque Satanás ele tem o poder, irmão. Esse encardido, ele tem poder. Então ali, irmãos, o que aconteceu? Eu falei assim, eu não quero, mas eu não falava com ele com a boca. Ele falava com a boca comigo, mas eu falava com ele o pensamento, entendeu? Eu não tinha a voz para falar, que eu estava fraco. Mas o pensamento falava, eu não quero você. Eu quero Deus desconhecido, eu quero Jesus. Aí ele, quem é esse Jesus? Não fala esse nome aqui não, no inferno não, e não sei o que. Aí eu descobri que era o inferno, só que eu estava nos túneis do inferno. O inferno tem túneis que sai fogo de dentro da parede, um fogo gasoso, parece aqueles fogo de lava, muito estranho. E ali ele só estava ele uma escuridão, eu escutava uns gritos, umas vozes gritando, socorro, me tirem daqui, e era um desespero muito grande. O inferno existe, e eu ali já agoniado, e de repente, irmão, sabe o que aconteceu? Eu já estava desfalecendo na cama, tentando chamar minha mãe e não conseguia, meu corpo estava tremendo, porque quando a alma sai, o espírito também fica fora, e o corpo fica sem oxigênio, é que nem o peixe fora d'água. Tira o peixe da água, ele vai morrer, ele vai ficar sem oxigênio. E eu falei, e o que eu faço agora pensando? E ele ficou com raiva, esse demônio, você vai me servir. Ele abriu um telão, irmão, na minha frente. Ele abriu como se me mostrou o mundo, me mostrou as comunidades, falou assim, você vai dominar isso aqui, ó. Eu vou te dar o que você quiser, mas toda semana você tem que matar 5 para mim. Eu falei, tá repreendido. Eu já comecei a repreender no pensamento sem ser evangélico. Como eu fiz aquilo ali, eu não sei. Aí uma voz falou assim pra mim, quando ele me mostrava aquelas coisas, me mostrava eu em cima de uma moto Suzuki linda, aquelas 600 cilindradas, e aquelas mulheres assim do meu lado, eu cheio de arma. Eu falei, que é isso? Ele disse assim, você vai ser isso aqui, ó. Além de você ser meu sacerdote, você vai ser isso aqui, você vai ser muito rico. Eu falei, eu não quero isso não. Falando em pensamento, ele falando em voz, irmão. O eco da voz dele batia dentro do meu ouvido, chega doía. Eu estava ali em espírito. Deus permitiu primeiro eu conhecer o lado do mal, para depois conhecer o lado do bem, para mim não duvidar que ele existe. E ele então, ele disse assim para mim, para não ficar longo o vídeo, ele disse assim para mim, você não tem saída, sua mãe, tá, a minha serva, ele fala assim, a minha cavalo te entregou para mim, a sua alma é minha. Eu falei, não, eu pensando, minha alma não é sua não, minha alma é do Deus desconhecido, de Jesus, não fale esse nome aqui. Aí ele veio pra cima de mim, pegou por aqui, começou a me enforcar, eu vou te matar então, você vai morrer. Já que você não é meu, nem dele você vai ser. Aí eu falei, caramba, tem uma disputa pela minha alma, alguém vai ganhar aqui, alguém vai ganhar. Eu não vou perder, eu pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Aí, como eu tinha lido aqueles folhetos, né, que falava sobre Jesus, aquela coisa, ficou na minha cabeça. Aí uma voz disse assim pra mim, clama o meu sangue. Eu falei, que sangue? O sangue de Jesus tem poder.
eu clamei 7 vezes, o sangue de Jesus tem poder, aquele se me enforcando, eu bem fraquinho já, o sangue de Jesus tem poder, e ali então, ele foi perdendo as forças, ele pum, sumiu da minha frente, explodiu, virou uma fumaça, saiu gritando, quando eu fui ver, já trepa dentro do meu corpo, eu acordei todo suado, a minha mãe, o que está acontecendo, meu filho? Você estava se batendo aí, você está vendo alguma coisa? Eu falei, mãe, eu vi Satanás, que Satanás é o chefe maior, ele é o querubim iluminado. Foi que querubim iluminado, mãe? Ele tentou me matar, mãe. Aí eu cortei com a dor no pescoço, irmão, porque é assim que eles fazem com muitas pessoas quando estão dormindo. Eles vêm para destruir vida. Quantas pessoas dormiram e não voltaram mais por causa dele, que ele matou, né? E então, essa é a segunda parte do testemunho. Aí eu falei para minha mãe, eu não quero mais ir para o espiritismo, mãe. Você é de lá. Você vai ser que nem eu. Você vai ser vidente. Você vai dar consulta. Eu falei, mãe, eu não quero. Eu quero Jesus. Que Jesus? Não fale esse nome. Não fale esse nome aqui. Eu falei, mas se vocês servem lá no candomblé, diz que lá tem imagem até de Jesus também, que eu já vi. E vocês falam que Jesus é bom, que vocês servem a Jesus. Como é que é isso? Como é que vocês não querem Jesus? A gente não pode se misturar com aqueles que carregam a Bíblia. Eu falei, meu Deus, me deu uma confusão na minha cabeça. Tá bom. Aí nesse mesmo dia, eu falei, Deus, eu tô com medo até de dormir, Senhor. Tô depressivo e tal. E mesmo assim fiz a oração do Pai Nosso e fui dormir. Quando eu fui dormir, irmão, passou mais ou menos uns 10 minutos, deduzo eu vi quando o céu, quando eu falei assim, Deus, eu quero saber quem é o Senhor, porque agora eu vi coisa ruim de vez, agora ficou pior. Quem é o Senhor? Aí, de repente, eu peguei naquele sono, sabe, a minha carne estava cansada, o corpo tremendo, o cérebro tremendo, eu fui dormir, e quando eu estava dormindo aquele sono, veio uma paz sobre mim, e de repente eu vi, né, o meu espírito, eu não vi de olho aberto, como o teto da casa se abriu, se abre assim, ó, e eu vi o céu abrindo, e eu vi um ser de branco, com um cinturão de ouro sobre os seus lombos, uma criança do lado dele, e ele olhou para mim com um olhar sereno e disse assim, tu és meu, eu vim para te salvar, e estendeu as mãos sobre mim. Quando ele estendeu as mãos sobre mim, o que aconteceu? Eu senti uma paz no meu interior, eu senti uma graça, e meu espírito saiu de dentro de mim, minha alma, eu fui, irmão, subindo assim, ó, pelo teto, eu fui subindo, o meu corpo lá embaixo, se tremia o corpo, a carne, como eu já falei, quando a alma sai, desconecta do corpo, o espírito de vida também vai junto com a alma, porque vai retornar para Deus o espírito de vida e a alma vai para algum lugar. Isso eu não posso explicar agora que eu estou falando sobre o testemunho, como está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O corpo volta ao pó, mas a alma vai para algum lugar e o espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida que Deus sobrou na narina dos homens. E de repente, sabe o que aconteceu? Aí eu comecei a flutuar, eu falei, caramba, eu estou indo para o céu. Eu pensei assim, eu tô indo morar com Jesus, o Deus desconhecido apareceu para mim. Aí ele chegou a um certo nível. Ele fez assim com a outra mão, soltou da mão da criança, uma criança linda, parecia um anjo. Jesus gosta muito de criança, viu? Um anjo assim, e quando estendeu a mão para mim, irmão, de novo me cercou com aquele fogo divino. Eu me lembrei logo do fogo do Êxodo, quando ali no capítulo 3 de Êxodo, do livro do exílio, Deus apareceu para Moisés numa sarça, o fogo não consumia aquela sarça, era o mesmo fogo. Eu falei, poxa, será que ele vai me queimar? Aí começou, irmão, a rodear de fogo meu corpo, minha cabeça, e aquele fogo foi me tomando o corpo todo. Ele falou assim, o que eu tenho contigo é obra grande, e eu vou fazer muita coisa através de você, do teu intermédio, meu filho. Tu és meu, a partir de hoje não será mais o mesmo, tá? Você vai me aceitar. Eu aceitei Jesus, irmão, aqui, ó, porque eu não falava com a boca, eu falava com Jesus com o pensamento. Não dava para ver a face, ora dava para ver a face dele, com aquela barba linda, cerrada, uma barba tão bonita, uns olhos penetrantes, os pés reduzentes como latão, as mãos poderosa, e ali aquela glória me envolvendo, aquele fogo. Disse, eu preciso te cobrir com o meu fogo, com o meu manto, porque Satanás tem grande fúria na tua vida, e eu te chamo para uma grande obra. E de repente ali, irmão, ele me cercou de fogo. Depois daquele dia minha vida nunca mais foi aquela mesma, e eu comecei a sentir algo diferente, e eu queria procurar uma igreja evangélica para saber, e ele foi me orientando, e ali então eu cheguei na IPDA. Eu tentei entrar na Assembleia de Deus, mas não consegui. Não consegui, assim, cheguei na porta, aí algo falou assim, não é aí. Porque o que eu precisava de uma igreja, não é que a Assembleia de Deus não seja séria, uma igreja de libertação. Aí eu fui lá para
para Deus Amor através de um convite de um viciado, que era ex-viciado, Marcos, e ele então conseguiu encontrar com Jesus. Mais uma vez, foi eu e meu colega Gaguinho lá, no segundo andar, a igreja era em cima da barbearia do seu Fidelis, e ali então, aquela glória daquela igreja, aquela igreja não é essa igreja de hoje, irmão. Porque quando eu botei o pé na escada eu sentia algo diferente, eu sentia aquele fogo que eu fui coberto, com aquele manto. E quando você entrava na Deus Amor, você sentia algo diferente. Tanto é que as pessoas passavam na calçada, a maioria caía endemoniada. Quando a igreja era embaixo, a maioria caía endemoniada. Por quê? Não é porque a pessoa estava fazendo coisa errada, é porque era um poder. Quando você botava o pé dentro da igreja, você sentia uma glória de Deus. Quando você bota o pé, irmão, você vai ver isso aqui, ó. Ó, palco de cinema isso aqui. Aqui tá cheio de artista. A glória de Deus se ofuscou e acabou a glória. Por quê? Deus quer tá ali presente sempre, porque o nome dele está sendo invocado. Mas eles roubaram a glória de Deus, usurparam, botaram Deus para o lado de fora da igreja e estão achando que Deus está ali. Mas não é. Quem está ali é o bezerro de ouro, é o dinheiro, é os dízimos que está envolvendo. Quer ver esse povo não ser nada? É tirar os dízimos deles, é tirar a oferta deles, acabar com isso. Porque eles não vão ser mais nada, acabou eles, entendeu? Porque uma hora o dinheiro vai acabar, não tem mais como trazer dinheiro, não estão dando mais dinheiro, vai acabar. Mas não quero isso, eu só quero que eles despertem. Por isso que esse canal aqui foi levantado. Então, a terceira parte do meu testemunho eu vou contar para não ficar longo, tá? Mais para frente. Então ali eu comecei a caminhar, eu e o Gaguinho fomos para a igreja, quando eu fui ver já estava com a mão levantada lá na frente do púlpito, na hora do apelo, com o olho fechado, chorando pra caramba, aceitei a Jesus. Mas vem a segunda parte de como Deus transformou minha mãe, tirou minha mãe do candomblé, da automagia, através desse pós-cinza aqui, tá bom? Mas eu vou contar na terceira parte. Segue o canal aí, se inscreva, Deus abençoe, deixe o seu like, seu joinha e ajude o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, porque tem mais experiências profundas ainda, irmão. No decorrer vocês vão ver que coisa linda que Deus vai fazer. Deus abençoe.